queridos amigos da nossa amada Casa do Caminho. Eu sou Ana Paula Marchiori, trabalhadora da casa, e estamos hoje aqui para mais um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro tão maravilhoso, tão especial, que vem nos trazer lições tão importantes do nosso Mestre Jesus, né? Ensinamentos, explicações sobre as palavras de Jesus, orientadas pelos Espíritos, através de Kardec, né? Compiladas pelo nosso querido Kardec. E hoje a gente vai estudar no capítulo 4, nos itens de 1 a 11. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas antes da gente começar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece para a gente poder se ligar a esses bondosos espíritos, a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador de amor, de bondade, Jesus, nosso irmão querido, pedimos a sua proteção, o seu amparo, para que possamos realizar esse estudo nessa tarde, de acordo com as intuições dos amigos espirituais, da nossa Casa do Caminho, sob a orientação do nosso querido Dr. Erma e de todos os outros trabalhadores da nossa casa, que estejamos com as nossas mentes, os nossos corações abertos para compreender todos os ensinamentos trazidos aqui, nesse estudo. Que seja em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos iniciar de nossa parte esse estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. A gente vai ter que ler uns pedacinhos para poder conseguir entender melhor o tema. A gente vai lendo, fazendo uns comentários e mais adiante a gente vai mais comentar. No item 1, vem trazendo Jesus, uma conversa de Jesus com os apóstolos. E Jesus perguntando para os apóstolos dele: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que sou? E os apóstolos lhe responderam: uns afirmam que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus pergunta para eles: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro toma a frente e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que lindo que Pedro fala, né? E Jesus diz a Pedro então: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Então a gente vê nesse momento que Pedro é extremamente intuído. Ele faz uma ligação direta com Deus, com o pensamento, né, com a energia divina. E ele traz esse conceito de que Jesus não era um daqueles profetas, não era aqueles antecessores, e sim um emissário divino, especial, transformador do nosso planeta, né? Ele viria instaurar um novo tempo para o nosso planeta. Iria instalar aqui no planetinha Terra a lei de amor que a gente estava precisando tanto. Então, Jesus, segundo Pedro, é o Filho do Deus vivo, né? Ele vem como Filho de Deus, emissário direto de Deus, para nos fazer entender as suas lições, aquilo que Deus queria da gente, que a gente
vinha batendo cabeça e não entendendo até então. A gente veio com Moisés, a gente veio com todos os profetas, a gente teve lá atrás Sócrates, né? Antes da doutrina, a gente teve lá vários emissários. A gente ainda continua batendo cabeça, né? A gente teve depois a doutrina espírita vindo trazer pra gente informações. A gente continua aqui lutando, tentando aprender, mas a gente sabe que Jesus veio ser no nosso planeta um divisor de águas. E aí, no item 2, Herodes quer saber justamente com relação a esse Jesus, que uns falam que é Elias, que outros falam que é algum profeta, ou que é João Batista. Só que Herodes fica preocupado porque ele mesmo mandou cortar a cabeça de João Batista. E aí ele pensa, então quem é esse homem? Porque João Batista foi morto justamente porque ele entrou em confronto com toda aquela forma de viver, né, errada. E ele se coloca para Herodes, ele se coloca contra toda aquela maneira de viver completamente fora da lei de Deus. E com isso ele acaba vindo a morrer, né? Mandado a cortar a cabeça dele. Então, Herodes também não está nem um pouco satisfeito com Jesus, porque se João trazia aqueles ensinamentos, Jesus vinha fazer... O João, na verdade, ele veio abrir os caminhos para Jesus, ele veio preparar o terreno para Jesus. E aí Herodes manda matar João Batista. E aí, logo em seguida, vem quem? Jesus, com ensinamentos mais profundos e com uma capacidade arrebatadora de levar multidões. Então, Herodes estava ali muito preocupado. No item 3, a gente tem ali, depois da transfiguração, os discípulos perguntando para Jesus: por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? E aí Jesus responde: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, porque isso era uma profecia, né? Os profetas antigos, eles diziam que Elias deveria voltar. Todo mundo falava disso. E depois lá na frente a gente vai entender isso melhor. Que os judeus, eles tinham uma ideia de que se poderia voltar. Eles só não sabiam como. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. E aí, Elias havia de voltar, né? Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Ora, aqui a gente percebe que, na verdade, Jesus estava falando, quando ele fala que Elias já veio e não reconheceram e trataram como quiseram, era João Batista. Jesus estava falando de João. E também fala da sua própria morte, né? Ele fala aqui, e assim é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Ou seja, ele já prediz que ele vai ter o mesmo tipo de morte, o mesmo tipo de tratamento que João Batista teve, né? E aí no item 4 diz assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Os judeus, eles acreditavam nessa ideia de que se poderia voltar. Só que eles não sabiam exatamente como isso funcionava. Eles tinham uma vaga ideia. Eles acreditavam que você poderia voltar. Só que não sabiam explicar como isso se dava, né? E a gente vai ver isso lá na frente, quando Jesus conversa com Nicodemos, que é um entendido das leis, né, dos ensinamentos.
mas que também não tinha ideia de como isso acontecia. Ele quer conversar justamente com Jesus para entender isso. Aqui então, ainda no item 4, eles dizem assim, eles acreditavam que um homem poderia morrer e reviver, sem compreenderem com precisão de que maneira, a maneira pela qual esse fato poderia ocorrer. E assim eles designavam por ressurreição o que a doutrina espírita chama de reencarnação. Porque a ressurreição dá a ideia da gente voltar para o mesmo corpo. Isso é a ideia de ressurreição, né? A gente vai ver também daqui a pouquinho. Ressurreição é o caso de Lázaro, é o caso da filha do Jairo, do filho da viúva de Naim, né? E não reencarnação, porque aí eles estão voltando para o mesmo corpo. Só que na ressurreição, se existisse realmente, né, que a gente vai descobrir lá na frente, que não vou dar aqui, como é que eles chamam? Eu vou dar spoiler para vocês, rapidinho. A gente vai descobrir que ressurreição não rola, não existe de verdade, né? Porque a ressurreição é a pessoa morrer, ou seja, desligar completamente os laços que unem o perispírito ao corpo. Esses laços se rompem completamente. Nesse momento existe o desencarne, existe a morte. E uma vez que esses laços estão rompidos, não há como você fazer essa religação, se é que existe essa palavra, né? Mas essa reconexão, não tem como. Então, isso seria a ressurreição, mas isso derrogaria as leis de Deus, né? Isso é uma coisa antinatural. A gente teria, então, quando existe esse desligamento, o corpo começa a perecer, né? Existe ali uma desintegração do nosso corpo físico. E a gente sabe que aí o espírito não pode voltar para esse corpo, que já está se desintegrando, que não tem mais ligação com aquele espírito e com o perispírito, tá? Seria mais ou menos igual aquele trailer aquela música Thriller, né? Que tem um trailer um clipe do Michael Jackson, aqueles mortos-vivos levantando, já pensou? Seria isso aí a ressurreição. E a gente sabe que isso é inviável, né? Jesus não veio aqui para derrogar nenhuma lei de Deus, muito pelo contrário, ele veio para fazer cumprir as suas leis. É isso que ele diz aqui no nosso evangelho. E aí, por outro lado, já a reencarnação é uma coisa que é viável. Por quê? Aqui ele diz que a reencarnação é voltar à vida num novo corpo, num outro corpo que não tem nada a ver com aquele corpo anterior. O espírito volta numa nova condição, num novo corpo, numa outra situação, né? Então, eu posso ter sido homem, eu volto mulher, eu posso ter sido branca, eu volto negra, eu posso ter sido da Ásia e eu volto na América. Enfim, eu posso ser muçulmana, depois eu volto cristã. E assim a gente vai fazendo vários tipos de experimentações, de aprendizados, né? Importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque é assim que a gente vai alcançar a nossa perfeição relativa, né? Através das reencarnações, dessas várias experiências em vários corpos diferentes e até mesmo a gente sabe que em orbes diferentes também, né? A gente vai cada momento aprendendo uma coisa nova, resgatando também nossos erros, né? E fazendo novos aprendizados e, consequentemente, evoluindo também, né? E aí lá a gente tem então que a ressurreição poderia ser aplicada
a Lázaro, mas não a Elias. Então, a palavra ressurreição, a gente aplicaria a condição do que aconteceu com Lázaro, se ele estivesse realmente morto, né? Então, Lázaro estaria voltando à vida. A filha de Jairo estaria voltando à vida no mesmo corpo. O filho da viúva de Naim estaria voltando à vida no mesmo corpo. Aí seria, sim, ressurreição e não reencarnação. É meio complicadinho, né? Mas é fácil, ó. Ressurreição é no mesmo corpo. Eu, Ana Paula, morro aqui e volto no mesmo corpo. Isso é ressurreição. Não é possível, porque uma vez que cortou, né, os laços do perispírito com o corpo, você não retorna. Então, a gente vai descobrir ali o que é o que eles chamam de ressurreição lá na frente. Já a reencarnação, vamos esclarecer bem isso aqui, porque isso tem muita gente que confunde. Como eu estou acostumada lá com a evangelização infantil, a gente martela bastante nisso aí. A Páscoa, então, é ótima para a gente falar desse tema. A gente aproveita a Páscoa para reforçar isso. E reencarnação é o quê? Eu, Ana Paula, desencarno, o meu corpinho vai lá para debaixo da terra, ou vai ser cremado, enfim, né? Vai se desfazer. E o meu espírito vai encarnar num novo corpo, completamente diferente. Vai nascer num bebezinho, numa criancinha, na barriguinha de uma mãe. Vai se desenvolver, vai virar um adulto de novo, vai envelhecer e vai morrer de novo. E depois vai nascer de novo num outro corpo. E assim vai. Isso é reencarnação. Encarnar em corpos diferentes, tá? A ressurreição não, é o mesmo corpo. O que vocês vão lembrar lá da música do Michael Jackson, do Thriller, que vai voltar no mesmo corpo. Tem como acontecer aquilo? Não tem. A gente sabe que isso aí é ficção e a gente não acredita nisso, porque sabe que a ciência mostra que não é possível e a doutrina espírita nos mostra aqui também, comprova aqui também, tá bom? Deixa isso lá para os clipes. Então, no item 5, a gente tem aqui um outro pedacinho, Nicodemos buscando Jesus justamente para entender isso. Por quê? Nicodemos era senador dos judeus. E aí ele busca Jesus à noite, na calada da noite, ele vai lá procurar Jesus para quê? Para saber um pouco mais sobre isso, essa questão do nascer de novo. Como é que se dá isso? E aí ele fala assim: mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Olha só, assim como Pedro, Nicodemos reconhece ali a grandiosidade do Espírito de Jesus, né? Como vindo da parte de Deus, mediante todos os feitos de Jesus, né? Não tinha como não perceber isso, não reconhecer isso. A gente sabe que muita gente não reconheceu e ainda temos hoje aí pessoas que infelizmente não reconhecem, né? Mas lá Nicodemos já reconhecia. E aí Jesus fala com Nicodemos assim: em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos fala: como pode um homem que já é velho tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Olha aí, quer dizer, volta a ideia de que os judeus tinham uma noção de que se podia voltar. Mas voltar dentro da barriga da mãe, como é que é isso? E aí Jesus vai explicar para Nicodemos, né? Porque Nicodemos fica sem entender. Como é que um homem velho vai voltar, vai nascer de novo? Tá, mas nascer de novo como? Na barriga da mãe? E aí Jesus explica: em verdade te digo
Se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, isso é condição para entrar no reino de Deus, ou seja, para atingir os mais altos níveis de evolução, né? O que a gente chama de perfeição relativa, o mais próximo de Deus ali, daquela ambiência da divindade. Ou seja, qual é a condição? Renascer da água e do Espírito, para atingir então esse reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. E aí, eu vou me adiantar um pouquinho. Não vou me adiantar, não. Vou continuar aqui. Então, essas são as palavras de Jesus para Nicodemos. E Nicodemos continua meio que boiando, né? Sem entender direito. E aí, Nicodemos vira para Jesus e fala assim, mas como pode isso acontecer? E aí, Jesus vira para Nicodemos e fala, és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Tipo, estudou pra caramba e ainda não entendeu isso? Não tá conseguindo entender o que eu tô explicando? Em verdade, eu te digo que só dizemos o que sabemos e só damos testemunha do que vimos. Olha só, o que Jesus está falando para Nicodemos é muito importante. Ele está dizendo aqui para Nicodemos que ele não está falando nada que não é real. Ele só fala daquilo que ele sabe, do que ele viu. No entanto, não aceitas o nosso testemunho. Ou seja, Nicodemos não aceita muito. Tipo, não estou entendendo isso. E não estou entendendo, e na medida que eu não entendo, eu não acredito, né? Nicodemos fica meio que sem acreditar muito bem em Jesus. Como assim? Como é que isso vai acontecer? Não estou entendendo, e também, se eu não estou entendendo, não vou saber, não vou considerar muito isso aí. Se tu não crês, continua Jesus, se tu não crês quando eu te falo dessas coisas da terra, como acreditarás quando falar das coisas do céu? Ou seja, essa parte material de carne, de reencarne, né? De nascer aqui, que era uma coisa até simples. Por quê? Porque ele já tinha uma noção. Jesus não estava trazendo uma coisa nova. Jesus estava tentando explicar como se dava aquela ideia que os judeus já tinham. Mas se nem Nicodemos, que era um doutor da lei, que estava na boa vontade de entender, não conseguia, como é que Jesus ia trazer as noções das coisas do céu, ou seja, do mundo espiritual, as verdades do mundo espiritual? Não iriam entender. Hoje, 2000 anos depois, a gente luta, bate cabeça aqui para conseguir entender. Que dirá naquela época, né? Por isso que Jesus falava por parábolas, para que aquelas pessoas conseguissem entender alguma coisa, para que aquelas pessoas conseguissem absorver os seus ensinamentos. Porque através das parábolas, que eram aquelas historinhas com conteúdo de acordo com a vivência deles ali, eles conseguiam absorver, compreender, fazer analogias e entender um pouco mais da mensagem de Jesus, né? E aí, no item 6, diz que a ideia de João Batista ser Elias se encontra em várias passagens do Evangelho. E que se essa crença fosse falsa, Jesus teria rebatido como rebateu várias outras, né? No item 7 diz aqui, se um homem não renasce da água e do Espírito, né? Ele não encontra, então, ele não atinge o reino dos céus, que a gente sabe, a gente acabou de falar aqui, que é um lugar
né? Uma condição espiritual mais purificada, melhor possível. E aí a gente tem aqui o que é a água. A água, na verdade, quando a gente vê lá na Gênesis, a gente vê a criação toda na base da água. A gente sabe hoje que a vida, né, ela vem da água. O nosso corpo, muito dele, né, é água. Então a gente tem a água como elemento criador da matéria. E o espírito a gente tem como a parte intelectual. E aí quando ele fala que é preciso renascer da água e do espírito, é preciso que a gente renasça materialmente, que a gente renasça espiritualmente, que esses dois estejam juntos. A gente precisa da ligação da matéria com o espírito, porque é através da matéria que o espírito vai evoluir. É preciso a matéria. Então, essa água aí, no item 8, vale muito a pena a gente ler. Não vou poder ler por causa do horário, mas tem um pedacinho aqui que fala da Gênesis, e ele vem trazendo aqui como é que ele faz a relação da água na Gênesis. E aí, então, Jesus diz que é necessário que a gente renasça, né? De corpo e alma, ou seja, da água e do espírito. Água, corpo, espírito, alma, reencarnada no corpo. E aí ele continua aqui, referente ao pedacinho que ele fala, o que nasce da carne é carne e o que nasce do espírito é espírito. Isso mostra pra gente que, na verdade, o espírito, ele precede a matéria. Por quê? Porque ele continua aqui. Só o corpo procede do corpo e o espírito é independente do corpo. Então, o que é carne, o que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. Então, o corpo procede do corpo. Eu vou ter... Me adiantei aqui um pouquinho e viajei, mas tudo bem. Não tem problema não. Estou voltando aqui. O que nasce da carne é carne. Eu vou ter geneticamente as heranças da minha mãe e do meu pai. Mas espiritualmente, eu não tenho herança nenhuma. Eu posso ter sintonia. Sintonia espiritual vai existir. Eu vou vir junto de alguns que pensam igual, que sentem igual, ou de diferentes para que eu faça novos aprendizados. Mas eu não tenho herança genética, como eu tenho herança genética, né? Se você olhar uma foto minha, olhar uma foto da minha mãe, muita gente fala, nossa, como vocês são parecidas. Mas as minhas virtudes, as minhas qualidades espirituais são conquistas minhas. As dela são dela. Infelizmente, eu não vou herdar nenhuma qualidade dela. Isso é muito ruim, poderia ter herdado, como eu herdei geneticamente, mas não herdei. Não se herda espiritualmente. Os espíritos são individuais e a gente não tem essa herança espiritual. A gente tem apenas sintonia, quando muito, né? O que eu posso torcer é para fazer grandes aprendizados junto dessas pessoas que Deus colocou ao meu lado, né? Mas não tem essa questão de herança espiritual. E aí sim, agora sim, então, que eu dei uma adiantadinha ali, agora sim, quando ele fala assim, tu não sabes de onde ele vem, o espírito, né? Nem para onde ele vai. Significa que não se conhece quem o espírito foi e nem quem ele será. Olha só que legal. A gente vem com a bênção do esquecimento, né? A gente não lembra quem a gente fez, as besteiras que a gente fez. A gente até tem uma ideia pelas nossas expiações, né? Pelas nossas provas.
pelas dificuldades, muitas vezes, que a gente tem na vida. A gente tem uma ideia, mais ou menos, de que a gente não foi muito boa coisa lá atrás. Mas a gente não sabe, isso não está aqui na nossa memória recente, graças a Deus, pela misericórdia divina. E nem a gente sabe o que a gente vai viver lá na frente. A gente sabe que a gente planta hoje o nosso amanhã, mas a gente não sabe quem a gente vai ser lá na frente, né? Até porque o nosso amanhã depende do que a gente está fazendo aqui hoje. E aí, agora sim, aqui é um ponto crucial, que diz que é o princípio da pré-existência da alma. Por quê? Se o espírito nascesse junto da matéria, junto do corpo, a gente saberia de onde a gente veio. Olha, eu vim daqui. O meu corpo veio de onde? O meu corpo veio lá do Marcos e da Alba, no dia 25 de junho de 74. E o meu espírito, então, teria nascido no dia 25 de junho de 1974. Só que não é assim. O espírito, ele precede essa encarnação aqui, essa matéria. Então, a gente vê aqui, ó, nesse conceito dessa passagenzinha, a gente vê uma coisa importante, que é a pré-existência da nossa alma, né, antes da nossa vidinha aqui, e também, quando ele fala que a gente não sabe para onde ele vai, a pluralidade das existências. Olha que legal! Então, tudo isso numa frasezinha de Jesus. Olha que coisa incrível, né? Por isso que é bom a gente estudar o nosso evangelho, porque a gente vai, ó, esmiuçando ali as palavras de Jesus, esmiuçando essas coisinhas que ele deixou ali, ó, e que a gente às vezes não pesca, que a gente às vezes fica ali um tempão, lê, relê, e aí a gente, num dado momento, dá aquele start, a gente consegue entender melhor. E aí no item 10, então, ele traz aqui: ora, desde a época de João Batista, continua Jesus, o reino dos céus se toma pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Visto que, até João, todos os profetas e também a lei o profetizaram. E se quereis compreender o que vos digo, é ele mesmo, o Elias que há de vir, que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. E aí, no item 11, que já agora é a finalização, a gente já está meio que atrapalhado no horário. No item 11, então, ele diz aqui que se o princípio da reencarnação estivesse expresso no Evangelho de João, poderia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico, que não é o caso, né? E aí ele vai lá na frente no Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de João, ele tem muitas figuras, né? Ele é um evangelho mais elaborado, mais sentimental, mais cheio de emoção. Então, é até um evangelho mais difícil de ser estudado, mas é um evangelho divino, maravilhoso, a partir do Apocalipse. Tudo isso vale muito a pena a gente dar uma lida e estudar, porque tem muita coisa boa ali, inclusive sobre a transformação do nosso planeta, de forma belíssima. E aí aqui ele diz assim, então, no item 11 ainda: é ele mesmo o Elias que há de vir. Nessa passagem, então, a gente não há figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda era vivo naquele momento? Jesus fazia uma alusão ao tempo que João era Elias. E que naquela época, o que vigorava? A lei mosaica, que era uma lei de extermínio aos infiéis, né? Que era para a conquista da terra prometida, que era a lei do olho por olho, dente por dente. E já Jesus, ele traz o que para a gente?
ele traz para a gente a lei de amor, de caridade, né? A gente vai alcançar esse céu não pela violência, não pelo extermínio dos inimigos e daqueles que não pensam como nós, mas sim pelo perdão, pela compreensão, pela empatia, né? Pelo amor ao próximo. É essa lei que Jesus vem estabelecer aqui na terra. É assim que a gente vai atingir, então, o reino dos céus. E não através da violência como era antes, né? E aí, depois disso, Jesus acrescenta aqui, então, que ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras têm sido repetidas por Jesus. Por quê? Porque nem todas as pessoas estavam em condições de compreender as palavras de Jesus. Até hoje a gente sabe que as palavras de Jesus muitas vezes não são compreendidas. As pessoas fizeram guerras em nome de Jesus. Ora, quem faz guerra em nome de Jesus não compreende. Quem briga, quem mata, quem apedreja em nome de Jesus, não compreendeu o conceito, a proposta do Mestre. Não entendeu a mensagem dele de paz, de amor, de fraternidade. Infelizmente, muitos não têm ouvidos de ouvir. E ainda com relação ao nosso amigo, só para reforçar aqui, a questão do nosso amigo Lázaro, a gente viu então que o nosso Lázaro, ele não estava ali numa condição de ressurreição, assim como também a filha de Jairo e assim como os outros personagens, o filho da viúva de Naim, enfim, todos aqueles que tiveram a condição de ressurreição, tô reforçando aqui propositalmente, tá, gente? Porque isso é uma coisa que é muito importante a gente entender. O que havia ali era um desligamento do espírito, um afrouxamento desses laços. Ou numa condição de catalepsia, ou numa condição de letargia, existe aí alguma divergência, né, nesse campo, mas o que a gente sabe é que havia um afrouxamento. Existe um estudo da Ivone bem aprofundado sobre esse tema. E o que a gente sabe é que Lázaro, no caso, né, ele estava muito debilitado por conta de uma tristeza profunda, porque ele estava com lepra e ele se deixou tomar de tristeza. E a questão da saúde dele debilitada afrouxou, como a gente também pode ficar, não numa condição que foi a de Lázaro, né? Que o corpo dele já cheirava mal, ele já estava há 4 dias sendo dado como morto. Por quê? Porque esse afrouxamento foi tão grande, não desligamento, volto a dizer, afrouxamento desses laços, mas o espírito continuava ligado ao corpo, só que mais afastado. A gente pode ter isso. Existem pessoas que que ficam numa condição e são dadas como mortas, né? E depois se percebe que aquela pessoa não estava morta, que a pessoa voltou. Hoje a ciência já entende isso, já trata, a gente já tem até equipamentos que conseguem, a gente tem ali naquele equipamentozinho do coração, a gente vê que ali, ó, zerou a linha do batimento cardíaco, né? E aí vem o médico com aquele negócio, com aquele equipamento e pá! E traz a pessoa de volta. Jesus, com os nossos queridos, ele fez exatamente isso. Só que com o fluido dele, com a capacidade fluídica dele, ele traz o espírito de Lázaro de volta.
Ele dá uma carga fluídica para Lázaro e Lázaro volta e faz essa religação com o seu corpo. Agora, se essa ligação tivesse sido rompida e Lázaro estivesse efetivamente morto, Jesus não poderia conseguir fazer isso. Assim como os nossos médicos também, se a pessoa tiver realmente morrido e não tiver mais nenhuma ligação do espírito com o corpo, o médico não consegue, pode ficar fazendo ali choque e não vai conseguir. Por que com uns eles conseguem e com outros não? Exatamente por essa questão de ligação e de desligamento desses laços fluídicos. Porque enquanto ainda tem ali algum laço unindo o perispírito ao corpo, o espírito ainda pode ter esse retorno. Agora, quando isso se rompe de vez, a gente não tem condição. E Jesus sabia disso. Por isso, Jesus vai lá ao encontro de Lázaro, mesmo todo mundo dizendo que Lázaro estava morto, e ele traz Lázaro de volta, porque ele sabia da condição de Lázaro, de estar apenas afrouxado do seu corpo, tá? Então, isso é muito importante, por isso que eu tô reforçando aqui. Gente, eu sei que o estudo foi longo, mas era bastante coisa, eram coisas muito importantes, que vale a pena vocês em casa lerem com calma, relerem, tirarem dúvidas, se quiserem buscarem na internet outros estudos também. Sempre é muito bom a gente aprender, a gente ouvir de fontes diferentes, né? Cada um traz mais um pouquinho pra gente e é isso aí. Daqui e dali a gente vai juntando e a gente vai criando os nossos aprendizados, vai guardando os nossos aprendizados na nossa mente, no nosso espírito e vai se melhorando, né? A cada dia, se Deus quiser. É isso, tá? Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, ampare o nosso planeta querido, que ele veio aqui com todo amor para nos ajudar a transformar esse planetinha num lugar de amor, de bondade, um lugar onde a gente possa começar a também se transformar. Que Jesus nos envolva a todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.